no vídeo de hoje eu vou mostrar a etapa da costura do macaquinho assimétrico que eu ensinei a modelagem algumas semanas atrás. Então eu tenho aqui as peças cortadas, eu estou usando um jeans bem levinho, você pode usar tricoline, linho, algum tecido aí de algodão que tenha um pouquinho mais de estrutura, tá? Vamos lá, eu tenho aqui então a parte das costas. Então, ó, costa central, eu tenho ele dobrado, né? Costa central que vai ser costurado, na verdade. O zíper, ele tá na lateral da peça, mas eu posso colocar atrás se eu quiser. E aqui eu tenho a parte lateral. Então, eu vou costurar uma parte na outra. Eu acho que eu não vou colocar forro, porque esse tecido é mais estruturadinho. Essa parte aqui que seria a limpeza, por enquanto eu vou descartar. Então, eu vou fechar aqui as laterais e depois eu fecho o centro-costas. Então, reta e overlock. Eu tenho a parte interna do macaquinho, da parte da frente, né? São duas frentes, a frente interna e a frente externa. Então, aqui eu tenho frente central, frente lateral. Tá amassadinho, porque já tem uns dias que tá guardado. Então, eu vou colocar direito com direito e fecho essas partes. Nessa parte aqui, eu também coloquei o forro. Eu vou costurar e vou decidir se eu vou usar na peça ou não. Porque ainda tem a parte externa. Vamos ver se não vai ficar muito pesado, né? Na parte aqui do short, vou fechar gancho, costas e gancho frente. Não vou fechar laterais ainda, que eu vou decidir qual lado eu vou colocar o zíper. Essa aqui é a frente e externa. Vou ter que fazer sim dupla frente, porque o lado que não tem essa amarração, ele tem que ter o acabamento em cima. Então a frente interna ela tem que ser dupla. E essa daqui é a frente externa, aqui tá a amarração do ombro. Então eu preciso fechar esse lado, essa frente aqui. Essa aqui vai encaixar com a lateral quando for unir com as costas, tá? Esse lado aqui é o meu lado esquerdo, que vai ficar aparecendo um pedaço da frente interna, tá? Então vamos lá para a máquina fazer isso tudo. Eu vou fazer todas essas etapas de união aqui na Ultralock, na Interlock, porque ela vai me dar acabamento mais costura reta, tá? Mas você pode fazer só na reta e passar acabamento no overlock, aí depende do maquinário que você tem. Aqui agora que eu já fiz toda a costura, você pode pespontar as partes externas para deixar detalhes de pesponto em todas as costuras de união, mas eu não tô a fim de ter esse trabalho, então eu vou unir aqui já a frente pela parte de cima do decote, com direito da peça interna que tem duas camadas, eu fecho. Ok? Aqui eu vou abrir, vou puxar minha folga de costura para uma das partes e vou pespontar rente à borda de montagem lá na reta para poder determinar quem é o forro. Na parte das costas eu vou fazer também, que é a parte das costas. Aqui eu tenho a minha peça do short. A minha frente esquerda, eu vou chulear a lateral, porque é onde vai entrar o zíper. Frente esquerda e traseira esquerda também. Então vai ficar assim, né? Então esse lado de cá. Lado direito do short, eu fecho tudo. E vou fechar o entrepernas também. Então, aqui o meinho também. Agora eu vou pra reta. Então, eu vou fazer aqui um pesponto. Como esse tecido aqui ele é mais grossinho, eu tô usando aqui, ó, uma linha de pesponto, que é uma linha mais grossa voltada pro jeans. Você pode usar a linha comum, mas eu acho que essa daqui dá uma beleza, uma resistência maior ao tecido. Então, eu vou fazer o pesponto aqui para determinar quem é forro. Assim, eu tenho como deixar o meu tecido assentadinho na parte de dentro, sem ficar fofo aqui na emenda.
Então eu vou posicionar aqui direitinho, ó. A parte do pesponto que eu acabei de fazer é esse aqui. Que vai ficar esse pespontinho aqui, ó, de acabamento. Então aqui é a parte interna. Então esse lado aqui, que é o meu lado esquerdo, eu vou deixar aberto. Eu vou fechar o lado direito da minha peça. Então coloco direito com direito, abro tudo e fecho aqui. Então aí eu já tenho esse tomara que caia, né? Vai ficar assim. Então a minha parte das costas, a modelagem ficou bem anatômica, né? Tirei papos e tudo mais. Então eu tenho essa frente aqui. E aí a parte externa eu vou revirar. Ó, aqui então eu tenho as partes, tá? O short. Eu não vou colocar bojo, que eu vi que não vai precisar, porque a gente vai ter essa parte que vai ficar sobreposta. Então dá pra colocar um sutiã, tomara que caia, ou nem colocar sutiã nenhum, que não vai marcar o peito, tá? Então, como a gente tem um tecido estruturado e todas as camadas estão duplas, eu acho que a gente consegue dispensar o sutiã aí, tá? Então tá aqui, olha, costas, frente. Só na modelagem a gente já consegue ver como que foi feito aqui, ó, o encaixe de busto, né, da caixa de busto bem bonito. Então, essas partes aqui, elas vão encaixar antes do short. Bom, vamos lá. A gente tem essa parte aqui, ó, a parte reta, que vai amarrar no pescoço do lado de onde vai ser o zíper, ou seja, para minha frente esquerda. Então, eu vou ter isso aqui, ó. E aí eu tenho duas opções. Ou eu posso pregar junto com a lateral da parte interna, e aí no caso eu teria que abrir aqui e prender isso tudo aqui junto. Ou eu posso deixar livre. Eu posso fechar as laterais aqui dessa parte externa e deixar livre da parte interna. Eu acho que eu vou deixar assim. Eu acho que vai ficar muito grosso aqui, costurar tudo junto. 8 camadas de jeans. Então, eu vou fechar separado. Então, vai ficar assim, ó. Vou fechar essa lateral aqui ao contrário da alça. Então, eu abro e vou passar uma costura reta aqui. Pronto, tem então essa parte aqui fechada. E aí tudo vai prender no short, então não tem problema essa parte aqui ficar solta. Então, tudo isso aqui eu vou prender no short, vai ficar assim, ó. E aí eu vou prender essa parte aqui, olha, mais ou menos na direção aqui da costura. Então a gente vai costurar assim, ó, aberto, tá vendo? Ó, o que eu tô vendo aqui? Quando eu faço a união das costuras das laterais, essa minha peça ficou muito grande. Eu não posso vir com ela até aqui, porque aqui ainda tem o encaixe do zíper. Então eu vou voltar lá na máquina e vou tirar mais um pouquinho daqui, ó, porque eu quero que ela fique assim. Para quando eu vestir, essa parte de baixo aqui ainda aparecer um pouco. Então eu vou tirar aqui cerca de 4 dedos ainda, que vai ser 9 centímetros. Eu vou fazer essa costura, ó, diminuir dos dois lados para poder isso aqui ficar mais estreito. Então, ó, tirei mais da costura. E aí, quando eu unir aqui, eu tenho que unir direitinho aqui as costuras das laterais, conseguir um resultado parecido ali com a minha inspiração. Com a parte de baixo ainda visível. Então, eu vou prender tudo isso aqui com uma costura, porque são muitas camadas de tecido e aí pode escapar na hora de unir com o short. Então, a ideia é ficar realmente aqui na direção desse recorte da parte de baixo. Então, eu passo uma costura aqui, que aí eu vou ter esse resultado aqui, tá? Aí eu venho com o short na sequência. Eu vou vir com o short para poder fazer essa união. Então, como eu tenho a minha peça toda aberta, é só eu unir ali pela lateral, tá? Então, eu abro aqui, ó, e vou unir aqui, olha, lateral com lateral. Eu posso fazer isso de uma vez até. Então, eu vou direto para interlock, que eu já faço a costura reta e overlock de uma vez só. E você passa reta e overlock para fazer o acabamento, tá? Cortei um pouquinho maior para poder fechar aqui uma preguinha, tá? Mas aí isso é opcional, você pode cortar a cintura bem certinha para não sobrar nada. E na minha cintura frente eu vou ficar com essas duas preguinhas aqui para fora. Mas fica a seu critério cortar maior ou não. Então agora eu vou passar a costura aqui. E aí nesse pedacinho aqui de cima da frente, ó, ficou sem o chuleado, tá vendo? Onde vai entrar o zíper. Aí eu vou fazer só o acabamentozinho aqui dos dois lados, pra poder a gente fazer a montagem do zíper. Porque aí depois disso daqui, eu só vou fazer a montagem do zíper. Aí vocês vão ver na imagem eu fazendo.
costuro e fecho o restante da peça que vai ficar aberto aqui embaixo e faço a bainha. Aí a gente vai ver o resultado final no corpo. O mais importante é essa montagem aqui de cima. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I've got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight.